Boa noite a todos, né? Sejam muito bem-vindos à Latinoair 2020. Eu estava fazendo a minha apresentação quando a conexão caiu. Eu sou especialista em segurança digital corporativa, segurança digital infantil, moro em Belo Horizonte. Sou colunista da Rádio Tatiaia, com o tema de tecnologia e segurança digital. Sou fundadora do projeto Proteja Seu Filho na Internet, trabalho há 21 anos no combate à pedofilia e pornografia infantil online. E também sou multiplicadora da campanha Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio há 4 anos. Eu gostaria de começar também agradecendo a algumas pessoas, especialmente ao Marco Ciríaco, né? Todos os anos eu gosto de abrir a minha palestra agradecendo ao convite dele, a gentileza e especialmente porque sem ele, que foi o grande idealizador, né, de todo esse trabalho, esse sonho do Latinoair não estaria acontecendo. Queria agradecer também o senhor Everton Pascoal, superintendente de informática da Itaipu, e ao Rafael Deitos, diretor técnico do PTI Brasil. Bom, eu vou acelerar um pouquinho, porque eu perdi alguns minutos da minha palestra, peço desculpas, vou ver se eu consigo enquadrar tudo dentro do tempo. Eu pensei num tema assim, como muitas pessoas estão aqui muitos participantes, muitos palestrantes devem estar focando em soluções e no tema, no momento absolutamente excepcional que nós estamos vivendo. Então, eu pensei num tema para trazer para vocês que fosse um tema relevante, mas que fosse um tema que trouxesse também alguma contribuição, né, para todas as pessoas que estiverem nos assistindo. Então, um tema recentemente me chamou muita atenção, me impactou bastante, que foi o documentário O Dilema das Redes, disponível no Netflix. Eu até fiz um convite nas minhas redes sociais para que as pessoas pudessem assistir, né, antes, para que as pessoas pudessem assistir antes, para a gente poder fazer alguns comentários, mas não tem importância quem não assistiu, eu acho que é muito válido assistir esse documentário. Esse documentário, algumas pessoas relataram para mim que depois que assistiram, que elas se sentiram até um pouco mal, né? Porque o documentário ele é bastante impactante, porque ele retrata exatamente o nosso dia a dia, ele retrata tudo que acontece conosco nas redes sociais e o porquê determinadas coisas acontecem na rede social. Então, vamos começar aqui. Eu vou começar pelo título da minha palestra, que eu escolhi aí, né, como as redes sociais estão nos doutrinando, usando usando aí essa expressão de uma maneira coloquial, né, vamos dizer assim, mas quando você procura a definição de doutrinação no Wikipedia, primeiro que aparece lá no Google, você vai ter que doutrinação é um processo de incutir ideias, atitudes, estratégias cognitivas ou uma metodologia profissional. Muitas vezes é distinta da educação pelo fato de que se espera que a pessoa doutrinada não questione ou analise criticamente a doutrina que está sendo ensinada. E, ao longo da palestra, eu vou voltar novamente nesse primeiro slide para falar sobre essa parte que está destacada em vermelho para vocês, tá? Então, o The Social Dilemma, né, o dilema das redes, que está no Netflix, eu queria começar falando para vocês que a tecnologia ela tem o seu lado bom e o seu lado ruim. E eu trouxe aqui para exemplificar para vocês um drone. Um drone, por exemplo, ele pode ser utilizado tanto para o bem quanto para o mal. Ele transporta mercadorias, ele pode transportar equipamentos médicos, até transportes de órgãos, né? Fazem tomadas aéreas belíssimas, mas os drones também são utilizados como armas, os drones são utilizados também para, a gente já acompanhou várias notícias de drones transportando celular e droga para dentro dos presídios, né? E drones também roubando a intimidade e a privacidade das pessoas, porque principalmente quem mora em casa e tem piscina,
vira e mexe tem uma notícia que tem ou reclama que tem um dronezinho sobrevoando, e como as câmeras são muito potentes, conseguem pegar imagens muito próximas, né? Com as redes sociais, é a mesma coisa, o lado positivo e o lado negativo, né? As redes sociais nos permitiram conectar com pessoas que a gente nunca mais teve contato depois que saiu da escola ou da faculdade. Então você refez muitas conexões, conheceu muitas pessoas, aplicativos para conhecer pessoas também, né? Permite aproximar quem está distante. Você pode fazer uma videoconferência, você pode conectar com um amigo que está em outro país e conversar diariamente com esse amigo sem gastar nada, vamos dizer assim, utilizando o WhatsApp, por exemplo, né? A tecnologia e as redes sociais utilizadas, né, na educação, quando bem utilizadas, elas têm também um resultado muito positivo. E as redes sociais, quando as crianças utilizam acompanhadas pelos pais, e também uma coisa muito importante, quando elas respeitam a idade mínima que é exigida para se abrir uma conta numa rede social, a maioria delas por volta de 13 anos, né? Agora mesmo, no momento que estamos vivendo de pandemia, o que seria de nós se não fossem as redes sociais, né? Nos permitiu conectar, ficar perto de quem gostamos, de quem amamos, dos nossos familiares, e também nos permitiu trabalhar de forma remota, né? Estamos aí à distância, em home office, e tudo isso graças à tecnologia, às redes sociais e às videoconferências. Mas eu gostaria de guiar essa palestra com você com 3 perguntas. O que está de errado? Se as redes sociais têm todo esse lado positivo, o que está de errado? Por que está acontecendo? E o que fazer? O documentário O Dilema das Redes Sociais, ele busca responder essas perguntas. E para que vocês tenham credibilidade, né, num documentário, para que vocês saibam quem está por trás, né, de todo o aspecto das redes sociais que foi colocado no documentário, praticamente foi uma entrevista realizada com ex-funcionários das principais redes sociais e professores acadêmicos, né, como Tristan Harris, especialista em ética de design do Google, o Tim Kendall, que é ex-diretor do Pinterest, o Jaron Lanier, que é o precursor da realidade virtual, Jason Rosenstein, Jeff Seibert e Sandy Parkilas. Então, todos eles participaram ou foram, de alguma forma, conectados ao desenvolvimento de redes sociais. Então, é muito importante trazer esse elenco para que vocês possam entender que tudo isso foi sob a visão de pessoas que já estiveram por trás da construção das redes sociais. Fazendo uma pesquisa ontem, eu cheguei no Google, né, no Wikipedia, para saber o dilema das redes, e me deparei com esse resultado de avaliação de 7 mil e poucas pessoas que assistiram o documentário e fizeram uma avaliação, portanto, bem alta do documentário, tá? 4,8. E aí, como que a gente começa a ver esse lado negativo? Qual é esse efeito colateral das redes sociais nas nossas vidas? Essas imagens que estão aí, eu acredito que são muito familiares aí, vocês já estão familiarizadas com elas, né? Aqueles momentos entre família, momento das refeições, quer sejam dentro de casa ou fora, num restaurante, cada um com o seu telefone celular, deixando de dar atenção para o filho, ou para o marido, ou para a esposa, para estar ao celular, né? Casais que estão levando o celular para a cama, brigas por causa de rede social, né? E chegando até mesmo à separação. Para vocês terem uma ideia, o divórcio, o índice, os números de divórcio no Brasil
eles só estão hoje mais baixos do que o problema de situação financeira. Logo em seguida vem o motivo de traição pelas redes sociais, especialmente pelo WhatsApp. E tem uma cena muito interessante no filme, quem assistiu deve talvez ter até ficado um pouco chocado com essa cena, que exatamente mostra a mãe, né, no momento familiar, no momento do jantar, ela vai recolher todos os celulares, que o pessoal vai para a mesa com celulares, ela recolhe, e então tem um dispositivo lá na cozinha dela que chama Safe Jar, que é uma jarra que você coloca as coisas dentro dela e programa um tempo e ela só abre depois daquele tempo. Então ela vai e coloca todos os celulares lá, volta para a mesa e a filha, uma adolescente, volta e tenta tirar o celular e, obviamente, como ele está programado, ela não consegue retirar e aí ela pega um martelo e quebra o pote. E isso é uma cena que parece que foi muito dramatizada no documentário, mas não foi, porque eu já presenciei muitas cenas de violência por excesso de uso de celular e principalmente de rede social. Então, esse momento em que a garota perde o equilíbrio, em que ela se descontrola por causa do celular, é uma cena muito comum no nosso cotidiano. E aí, o que esse excesso de uso das redes sociais pode causar nas crianças? Em primeiro lugar, os distúrbios. As crianças que estão começando a utilizar os dispositivos e as redes sociais muito cedo, muitas delas até antes da idade permitida, como eu disse anteriormente, que geralmente 13 anos. Crianças que não estão conseguindo focar nos estudos, que a todo momento são interrompidas pelo celular, pelas notificações, ficam nas redes sociais, têm um baixo rendimento escolar, né? As crianças que estão obesas, né? Crianças acima do peso, porque elas estão deixando de realizar outras atividades para ficar deitadas no celular, nas redes sociais, nos videogames, e isso já está trazendo problemas de saúde para as crianças. E também um outro ponto muito importante são os distúrbios do sono. Tem crianças que estão tendo pesadelos, porque às vezes durante o dia ficou exposta a conteúdos violentos e não estão conseguindo dormir bem. E tem as crianças que estão com insônia. Gente, adolescente e criança com insônia. Por quê? Muitas vezes vai para o quarto e eu quero chamar a atenção de vocês, especialmente agora, durante a pandemia, as crianças e os adolescentes estão ficando acordados até mais tarde por conta das aulas e toda essa alteração que houve na nossa vida. Então, só que eles estão, é bom lembrar, eles estão nos seus quartos com o telefone celular com uma câmera que pode ser aberta a qualquer momento, né? E isso acaba ficando até mais tarde, aquela luz, aquela iluminação do celular causa um excesso de estímulo e principalmente de madrugada, por volta de entre 1 e 2 horas da manhã, quando há a maior produção da melatonina, que é o hormônio responsável pelo sono, pela tranquilidade da criança, não será produzido suficientemente, porque a melatonina ela só é produzida em ambiente escuro, totalmente escuro. E o celular, principalmente, às vezes apaga a luz e fica com o celular ali na cara várias e várias horas durante a madrugada. Então, os distúrbios estão afetando seriamente as crianças e os adolescentes. Uma outra cena que eu vou chamar aqui agora do filme é a cena onde o adolescente ele quebra a tela do celular dele e a mãe dele faz uma proposta para ele poder ela trocar a tela do celular se ele conseguir ficar uma semana sem o celular. Então ele fala que eu topo o desafio e para ficar uma semana sem o celular. E esse momento, ele está aí há 23 horas, né, sem o celular, e ele não sabe o que fazer. Mostra uma cena que, às vezes, é muito familiar para crianças e adolescentes,
mas também é muito familiar para nós, né? Quantas vezes a gente esquece o telefone celular em casa e a gente sai, a gente fica desesperado. Tudo bem que muitas vezes você precisa dele para falar para o trabalho, mas às vezes você nem precisa falar com ninguém, mas você sente que está faltando alguma coisa. E ele, nesse momento, ele não consegue fazer nada. Ele não consegue sair, ler um livro, fazer uma atividade. Ele está totalmente dependente do celular e, na verdade, que na verdade está sendo aí alimentado esse vício pelas redes sociais, né? É uma cena bem interessante essa daí. E quais são também os outros fatores que estão afetando as crianças e os adolescentes? As ameaças. Quem aqui acompanhou várias ameaças aí ao longo dos últimos 2 ou 3 anos? Esse personagem do Pateta aí, Jonathan Galindo, a Momo, né? O desafio da baleia azul são desafios, são criminosos que estão, na verdade, entrando na internet, nas redes sociais, para aliciar essas crianças. Né? Então, esse desafio da baleia azul, por exemplo, é um desafio que provoca as crianças para se automutilarem. Né? E tem desafios, tanto da Momo quanto da baleia azul, que chegam a levar as crianças, exploram as crianças que estão com mais fragilidade, né, emocional, psíquica, eles sabem por onde atingir essas crianças, onde buscar essas crianças, e levam essas crianças até, no caso da baleia azul, que era um dos últimos desafios, que era a criança cometer suicídio. Então, isso são algumas das ameaças às quais elas estão expostas, fora a questão da violência sexual, né? A pedofilia, a pornografia infantil online. Essas crianças que estão com celular, que tem uma câmera aberta, que podem estar sozinhas no quarto à noite de madrugada, né? E serem aliciadas e convencidas a ligar essa câmera, tirar uma foto em momento íntimo. E muitas vezes, acontecendo isso, logo depois vem a ameaça, ameaçam os pais, ameaça a família. Então, isso causa traumas psicológicos gravíssimos em crianças e também em adolescentes. E, por falar em violência sexual e pedofilia, na semana passada, eu vou só fechar a janela aqui para, com licença, para dar mais silêncio aqui. Na semana passada, a Polícia Civil deflagrou uma operação no Brasil aqui com 220 alvos, mais ou menos, em vários estados, de uma operação chamada Black Dolphin. E nessa operação, eles inclusive conseguiram prender um suspeito em flagrante que estava de posse de mais de 200 mil arquivos de pornografia infantil. Só para fazer assim, uma analogia com relação a esse número, o nosso estádio aqui em Minas, o Mineirão, tem uma capacidade de 62 mil pessoas. Nós estamos falando de 4 estádios lotados de fotos e de vídeos de criança em pornografia infantil. E este sujeito pagou uma fiança de R$5.000 e vai responder o processo em liberdade. Já existe algumas leis tramitando, as quais eu espero que sejam brevemente aprovadas para tornar, obviamente, o crime de pedofilia e pornografia infantil inafiançável. Né? É inadmissível. Eles são tão audaciosos e tão debochados que esta operação ela levou o nome de Black Dolphin porque existe uma prisão de segurança máxima na Rússia, muito temida, chamada Black Dolphin. E esses pedófilos, em conversas na Deep Web, na Dark Web, eles estavam falando que somente a Black Dolphin para poder prendê-los, porque no Brasil as leis são ridículas e eles não ficariam presos. Então é uma situação realmente de muita indignação, né? E um outro ponto importante do documentário é onde um psicólogo traz algumas informações com estatísticas
de automutilação e estatísticas de suicídio. E ele fez uma constatação que esses números, eles praticamente, em alguns casos, dependendo da faixa etária, ele duplicou, até mesmo triplicou entre as adolescentes. E ele observou que este aumento, neste período, ele coincide com a época das redes sociais que foram começadas a serem disponibilizadas nos celulares por volta de 2009, né? Tem mais ou menos uns 8 anos que elas começaram a se popularizar, e essas estatísticas coincidem com o uso das redes sociais. E isso também tem afetado outro ponto, né, outro lado aí dos adolescentes, que é a sexualidade. Eu já fiz uma palestra aqui na Latinoé, falando sobre pornografia de vingança, né? Que são aquela situação onde a adolescente tira uma foto ou grava algum vídeo íntimo com o namorado, e depois que termina a relação, por algum motivo ou por vingança, né, essas fotos e esses vídeos são vazados. Então, isso causa uma destruição enorme na vida de uma adolescente, levando a casos seríssimos de ansiedade, de depressão, e podendo levar também ao suicídio. E no caso dos meninos, eles estão sendo expostos a um volume muito grande de pornografia. E isso está afetando a sexualidade dele, porque ele já, quando ele tem o seu primeiro encontro sexual, quando ele está com a sua namorada, muitos adolescentes, numa pesquisa recente feita, com mais de 1.000 a 1.500 adolescentes, eles relatam que eles não conseguem ter prazer com as suas namoradas, porque eles começaram já desde cedo a ter aquele estímulo e aquele conceito, aquela concepção errada a respeito do sexo que ele está recebendo pela pornografia online. E mais para frente, falando agora também de nós adultos, né? O mundo está ficando cada vez mais polarizado, né? A gente entra nas redes sociais, a gente presencia todos os dias discurso de ódio, fake news, você já não sabe mais no que você pode confiar. Nas informações você tem que checar, só que muitas pessoas continuam recebendo e analisando as informações e as notícias somente pelas redes sociais. E as redes sociais é um lugar propício para a propagação da fake news. As notícias falsas, elas propagam 6 vezes mais do que as notícias verdadeiras. Então, a gente não sabe mais no que confiar, a gente tem que pesquisar. E aquelas pessoas que estão se alimentando dessas notícias somente de rede social, elas podem estar consumindo um conteúdo muito grande de fake news, né? E isso está polarizando muito as pessoas. Outro exemplo aqui é a questão dos deepfakes, dos vídeos deepfakes. Você recebe um vídeo com uma declaração do Trump ou do Bolsonaro, por exemplo, e você fala, nossa, que absurdo, ele falou isso. Às vezes, né, a pessoa nem falou isso, e aquele vídeo hoje já, assim, com recursos muito sofisticados, para as pessoas que recebem os vídeos, muitas vezes até pessoas mais experientes, é difícil de perceber um vídeo verdadeiro de um deepfake. Então, a gente está ficando muito perdido com relação à confiabilidade das informações. E com isso, também estamos ficando muito polarizados. Quem aqui não teve já problema, por exemplo, com amigos, que desfez amizades nas redes sociais, que perdeu amigos, né, por conta de polarização política, né, de esquerda, de direita, e há uma intolerância muito grande, não se respeita a opinião do outro, não se respeita o ponto de vista do outro, e aí começa toda essa briga, toda essa discussão nas redes sociais, inclusive acabando separando as pessoas, né? Mas por que está acontecendo isso? Por que todo esse lado negativo? Por que todo esse problema com crianças, com adolescentes, com adultos, a polarização, a exploração sexual infantil? Por
que está acontecendo tudo isso? Porque, na verdade, as redes sociais elas têm um lado positivo. Mas que lado negativo é esse? Por quê? Porque, na verdade, nós estamos ficando cada vez mais online, cada vez mais viciado nas redes sociais. E, principalmente agora, durante a pandemia, que nós ficamos muito, as crianças afastadas da escola, muitos em home office, em casa, a gente está ficando mais tempo online, consequente, mais tempo nas redes sociais. E por que a gente está ficando tanto tempo assim nas redes sociais? Por causa de uma coisa que chama tecnologia persuasiva, que é o estudo da psicologia persuasiva aplicada à tecnologia, para fazer com que a gente fique cada vez mais online. Eu vou dar um exemplo para vocês o que está acontecendo conosco. Quem tem cachorro aqui, às vezes até quem não tem, vai conhecer, tá aí a foto, mas esse dispositivozinho que chama clicker. Você aperta, ele faz um barulhinho. Esse dispositivo, ele é utilizado para condicionar, né, e para adestrar o seu cachorro. Então, você vai lá, dá um comando para ele, aperta o clicker e quando ele executa aquele comando que você quer, você dá uma recompensa para ele. Isso é uma espécie de condicionamento. E o que está acontecendo conosco? Olha o nosso clicker aqui. O nosso clicker, na verdade, são as notificações, que não param de chegar um minuto no telefone. Você tem notificação de e-mail, você tem notificação de rede social, você tem notificação do WhatsApp, você tem notificação de aniversário, você tem notificação de um monte de coisas que despertam o dia inteiro no seu telefone. E aí você ouve aquele barulhinho ou o seu telefone vibra, você abre, você já fica com a vontade de abrir o seu telefone, por quê? Porque você sabe que vai ver uma mensagem de um amigo, alguém que te marcou numa foto, você vai ver uma coisa agradável e aí você volta para a rede social, que na verdade é bem o que eles querem mesmo. Essa é uma outra cena que foi a que eu mais gostei do documentário inteiro, foi a forma que eles conseguiram de representar o que acontece com a nossa vida, né? Criou aquele adolescente, voltando lá atrás daquela mãe, né, que apareceu lá no jantar, esse adolescente ele é representado por um avatar. E esse painel que vocês estão vendo grandão aí atrás, são todas as informações dele, né? Tudo que ele gosta, tudo que ele curte, qual que é o perfil dele, idade, onde ele trabalha, onde ele estuda. E do lado de cá, esses 3 homens que estão aqui, cada um deles representa uma rede social. E esse painel que está na frente, esse menor que está na frente dos homens, eles manipulam o tempo inteiro esse painel para chamar a atenção do garoto quando ele fica offline. Então, quando ele fica offline, do lado de cá, esses 3 já começam a ficar desesperados, sem saber, nossa, nós precisamos fazer ele voltar, o que a gente vai fazer? Não, peraí, vamos ver do que ele gosta. Ele gosta de luta, ele gosta de ler, ele gosta de seriado. Não, manda uma notificação de seriado, chegou um seriado novo. Aí eles mandam uma notificação para o telefone e o garoto acaba entrando. E assim ele volta para a rede social. Então, essa é uma cena muito interessante do documentário, porque é exatamente isso que acontece conosco. E o objetivo deles é fazer com que o garoto fique o maior tempo possível nas redes sociais. E eles começam a disputar entre si, os 3, para ver quais dos 3 vão conseguir chamar a atenção do rapaz. É muito interessante. E chega um certo momento que ele fica um bom tempo offline, né? E aí eles começam, né? Os representantes das redes sociais começam a discutir entre eles, né? Mas o que a gente vai fazer? A gente já mandou um tanto de coisa para ele, mandou o que ele gosta, mandou esporte, nada acontece, ele não volta. O nosso tempo está passando, o que a gente vai fazer, né? E aí um deles fala assim: eu já sei. A ex-namorada dele
está namorando. Eu vou colocar que agora uma notificação, sua ex está namorando. E aí, na hora que chega, né, desculpa, em relacionamento sério, aí chega lá, a sua ex, né, está em relacionamento sério, ele volta para a rede social e ele fica horas navegando e olhando a foto da ex, aí ele começa a entrar num processo de depressão, mas pouco importa. O que importa é que ele volte para a rede social, e é o que eles conseguiram com isso, né? Mas por que, né, dessa necessidade de fazer com que nós tenhamos que ficar o maior tempo possível nas redes sociais? Porque é o modelo de negócio das redes sociais. Nós não pagamos para utilizar as redes sociais, mas é claro que existe um custo, existe um preço para você usar esse produto. Esse produto não foi desenvolvido de graça. Você imagina os servidores, exemplo, do Facebook, por exemplo, né? São servidores e teras e terabytes de informação arquivada com as suas fotos. Imagina quantas fotos você tem, né? Quantos álbuns de fotografia. Onde que isso fica armazenado? Num servidor. E para ficar armazenado num servidor, isso custa, né? Tem que ficar lá, tem o equipamento, tem o monitoramento, tem energia redundante, isso tudo custa. E como que funciona esse modelo de negócio? É simples. Exatamente o tempo online é que é o mais importante. Ou seja, você tem que ficar o maior tempo possível online e nas redes sociais. Para quê? Mas por que, Graciele? Para poder capturar as suas pegadas digitais. Ou seja, tudo que você faz online, onde você vai, onde você faz check-in, o que você curte, qual grupo você entrou, que horas você acordou, que horas você foi dormir, porque até isso eles sabem, né? Você acorda, a primeira coisa que você faz é o quê? Checar o seu WhatsApp. Você vai dormir, qual a última coisa que você faz? Dá uma verificada no Instagram. Então, eles sabem a hora que você dorme, a hora que você acorda, o que você curte, o que você gosta. E essas que a gente chama de pegadas digitais, que são esses rastros que, na verdade, você deixa de tudo aquilo que você faz online, isso é valiosíssimo para eles. Por quê? Todos esses teras e teras de informação digital são analisados, né, para se chegar a um perfil ou a vários tipos de perfis. É como se eu pegasse um monte de informação desconexa e classificasse essas informações em perfis. Mas perfis de quê? De consumidor. Porque, na verdade, o que a rede social quer te vender? Ela vende publicidade. Então, ela quer que você fique online para poder capturar as suas informações, para classificar o seu perfil, para te mandar uma publicidade, aquela publicidade insistente que você está lá, né, faz uma pesquisa no Google, aí você sai do Google, entra no Facebook e está lá o mesmo produto que você está pesquisando. Por quê? Porque existe uma conexão de todas essas plataformas, essas redes, que elas se comunicam entre si, e aí você entra no seu Instagram e vê o produto lá na sua linha, lá na sua linha do tempo, e você fala, poxa, mas eu pesquisei esse produto ontem, ele está aparecendo aqui para mim no Instagram, será coincidência? Não, não é coincidência. É porque você já pesquisou, porque você está sendo rastreado, né, através de cookies, através das plataformas que conversam entre si e diz, olha, essa pessoa que está interessada neste produto aqui, por exemplo, num sapato. E aí, essa publicidade vai ficar aparecendo repetidamente para você em todas as plataformas, o que a gente chama em marketing digital de remarketing, até que você tome a decisão de efetuar a compra. Então, esse é o modelo de negócios das redes sociais. Então, o que está sendo vendido aqui? Você, somos nós. Você não usa essa plataforma de graça. Aliás, acho que seria até mais interessante se a gente pagasse, seria mais barato do que as informações tão valiosas que eles têm a nosso respeito, né? Então, já dizia Andrew Lewis, jornalista americano, com essa famosíssima frase: se você não está pagando pelo produto, é sinal que o produto
é você. E olha, isso não é, privilégio agora dessa época digital que a gente está vivendo, não. Vocês se lembram daquelas promoções que tinham em supermercado? Nem sei se hoje ainda tem, mas você ia lá, vamos sortear um carro, vamos sortear não sei o quê, e aí você vai lá e preenche um formuláriozinho com seu nome, CPF, telefone, endereço, porque essas informações são informações valiosíssimas para o estabelecimento comercial, porque, na verdade, ele vai construir um perfil comercial ao seu respeito. E aí você vai começar a receber ofertas personalizadas. Qual é o objetivo de todo esse trabalho? O que as redes sociais querem vender? Somente publicidade? Não, elas querem vender certeza. Elas querem vender para os seus anunciantes que, olha, você vai lançar um produto, você vai lançar um serviço e eu vou garantir para você que você vai ter 80% de chance de vender o seu produto. Então, é essa certeza que eles têm. Eu vou um pouquinho mais rápido, que eu perdi uns minutos no início. E o que precisa ser feito? No começo, né, da nossa apresentação, eu falei do Jaron. O Jaron, ele tem um livro chamado 10 argumentos para você deletar agora as suas redes sociais, porque essa é a ideia que ele defende. Porém, é uma ideia que é um pouco radical e difícil, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo de pandemia, né? A coisa já cresceu, já está muito grande. O Facebook, por exemplo, tem mais de, se eu não me engano, 2 bilhões de usuários. Então, é muito difícil você estar por fora, né? Você está à parte de tudo isso que está acontecendo. Até porque nós vivemos num mundo, né? Numa sociedade globalizada, né, hiperconectada, e essa conexão e interconexão permitido pela internet, pelas redes sociais, né, que foi permitido o desenvolvimento da vacina para o Covid-19 num tempo recorde, né, de praticamente dentro de um ano, porque pesquisadores e cientistas do mundo inteiro compartilharam essas informações. Então, qual seria a solução? Eu aposto nessa tríade que eu estou mostrando aqui para vocês. Tempo, consciência e espírito crítico. O tempo, você precisa estar no controle do tempo que você está gastando nas redes sociais. Você, sua família, seu parceiro, seus filhos. Você, quer dizer, eu acho que grande parte das redes sociais já tem lá sua atividade para você verificar quanto tempo você está gastando. Você precisa saber quanto tempo você está gastando, porque aquilo que não é mensurável não pode ser gerenciado. Então, você não tem como gerenciar, né, as redes sociais na sua vida, se você não souber o tempo que você está gastando com elas. É a primeira coisa. Segundo lugar, é a consciência. E nesse aspecto da consciência, eu acho que o documentário Dilema das Redes foi perfeito, porque ele trouxe essa consciência para muitas pessoas, do que está acontecendo, por que você está nas redes sociais, por que você é viciado, por que você não consegue sair. Muitas pessoas não sabiam a resposta, não encontravam a resposta para isso, né? Então, a consciência é muito importante e o espírito crítico, que também é extremamente importante. E aqui tem uma foto de uma criança, propositalmente, porque o espírito crítico ele deve ser construído desde pequeno. E o espírito crítico só pode ser construído fora das redes sociais. Né? Lendo muito, conversando com pessoas que divergem do seu pensamento, é que você vai conseguir construir o seu espírito crítico. Lembra que lá no comecinho, na primeira tela, quando eu falei para você sobre doutrinação, estava falando lá sobre você aprender alguma coisa sem que você questione aquilo que está sendo ensinado? Isso é que está acontecendo hoje com as redes sociais. A partir do momento que você tiver a consciência e o seu espírito crítico, você poderá definir e decidir o que fazer com a sua vida virtual e a sua vida real. Passando bem rapidamente aqui,
Quais são as minhas sugestões? As minhas sugestões: desligue as notificações. Não seja condicionado. Tenha paz para trabalhar nos seus relacionamentos, na sua família, com os seus filhos, tenha os seus momentos, né? Monitore e regule o tempo que eu acabei de falar, né? Que você utiliza e a sua família nas redes sociais. Estabeleça limites. Não aceite, por exemplo, a partir de determinado horário, 9 horas da noite ou 10 horas, que os seus filhos utilizem celular na hora de ir para a cama, né? Jamais deixe as crianças sozinhas online, né? Não deixe que a internet eduque por você. O papel da educação é seu, porque assim como nós falamos da pornografia lá atrás, né, são informações que chegam muito distorcidas para os seus filhos. Então, você precisa intervir enquanto há tempo, né? E não se deixe influenciar. A partir do momento que você tem consciência que você está sendo perseguido por anúncios, por exemplo, você pode passar a limpar os cookies do seu navegador, né? Você pode saber, essa propaganda estava aparecendo para mim ali agora, vai aparecer, né? Porque é um remarketing, eu não quero comprar esse produto, não caia nas compras impulsivas, especialmente agora no momento de pandemia, né? E não esqueça que você tem uma vida real. A sua vida não é virtual. Equilibre a sua vida virtual e a sua vida real. E essa frase eu gosto muito também do documentário, que é: a mesma tecnologia que nos conecta, ela também nos controla, tá? Muito obrigada, deu tempo, dei uma corridinha aqui, consegui. No meu tempo, faltam 2 minutos, eu queria agradecer a atenção de vocês. Eu espero que tenha sido útil, tenham sido úteis essas informações que eu passei para você, para os seus filhos, para o seu relacionamento, para a sua profissão, que você possa, de fato, aproveitar das redes sociais, da tecnologia, ao mesmo tempo que você desfruta da sua vida real. Essas são as minhas informações de contato, eu estou à disposição, não sei, acho que não haverá tempo para perguntas, mas eu estou à disposição nas minhas redes sociais e nos contatos que estão na tela. Muito obrigada e uma ótima noite. Vou ver se tem tempo para alguma coisa aqui, mas eu acho que não. Bom, estou aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu tenho cerca de, acho que 30 segundos. Assistam o documentário para que vocês possam tirar, né, a sua própria conclusão. Está disponível na Netflix, O Dilema das Redes. Ok, muito obrigada. Uma boa noite a todos. Uma ótima Latinoair.